Boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Torres. Bem, e em primeiro lugar, só para vos dizer que estou aqui com um problema, que é, tenho 56 slides e tenho 20 minutos, que o Raminhos vai controlar ao pormenor. Venho de um banco, que é uma coisa chata, ainda por cima do novo banco, e venho falar sobre um tema que é como gerir o orçamento com pouco dinheiro, que ainda por cima, quer dizer, e não faço milagres. E, portanto, vamos ver se isto corre mais ou menos bem. Esta é a agenda que eu trazia para hoje, com um pequeno enquadramento, só para situar aqui a questão da Caritas e do novo banco, para percebermos o que é que nos trouxe aqui hoje e porque é que eu estou aqui hoje. Vamos falar do orçamento familiar e da poupança. Bom, em termos de enquadramento, nós temos um protocolo com a Caritas e nesse protocolo, para além do donativo que concedemos anualmente, quisemos fazer algo diferente. E então, criámos de facto conteúdos e tivemos, junto das diversas Caritas diocesanas do país todo, a fazer estas ações de formação. Começámos por uma ferramenta disponibilizada pelo Banco de Portugal, que foi um inquérito de literacia financeira aos portugueses. E entre muitas conclusões, o que este inquérito nos disse é que os conhecimentos da maior parte da população portuguesa sobre conceitos básicos de literacia são ainda insuficientes. Conceitos básicos, estamos a falar do conceito mais básico. O que é uma conta, o que é um depósito a prazo, o que é uma taxa de juro. Por exemplo, o conceito de Euribor, que é uma taxa que está implícita em todos os créditos de habitação que nós contratamos, ainda é pouco conhecido. A grande maioria da população atribui muita importância ao planeamento familiar, que é um dado interessante e positivo. Mas a percentagem das pessoas que dizem que realmente conseguem poupar é ainda muito reduzida. E isto principalmente porque os rendimentos que oferem são reduzidos. E, portanto, nós criámos este plano de formação, que é com base nesse plano de formação que eu vos trago aqui a experiência hoje, alguns dos conteúdos que nós preparámos para essas ações de formação. De 2012 a 2014 fizemos sensivelmente cerca de 30 ações de formação para cerca de 500 pessoas, maior parte delas pessoas que recorriam à Caritas, utentes da Caritas, mas também para técnicos que faziam depois o acompanhamento dessas famílias com maiores necessidades. Estivemos em cerca de 60% das dioceses em Portugal continental, na Madeira e nos Açores. Isto é alguns exemplos dos conceitos financeiros que eu vos dizia há pouco. O que é a liquidez, o que é a dívida pública, o que é a Euribor, o que é um rating, o que é um spread, enfim, coisas que nós ouvimos falar no dia-a-dia, nas notícias, na televisão, principalmente com a questão da crise, mas que em detalhe nós não conhecemos e não sabemos o seu real significado. E ao nível da relação bancária, vimos também o que é a Caixa Multibanco, o que é um cartão de crédito, o que é um depósito a prazo, o que é uma TAE, enfim. São estas formas de relacionamento mais próximas entre o banco e o cliente, em que havia ainda alguma falta de domínio da maior parte da população. E, portanto, chegando aqui, como é que nós vamos gerir um orçamento com pouco dinheiro? E é realmente difícil. E, de facto, não trazemos aqui situações ou soluções milagrosas. Muitas das vezes as pessoas que, como devem imaginar, estão numa situação de desemprego há muito tempo, recebem um subsídio de desemprego ou estão sobre o rendimento social de inserção, me diziam, bom, eu não venho aqui fazer nada porque eu recebo 500 euros por mês e, portanto, não consigo poupar. Não tenho forma de poupar. E, portanto, vamos perceber que, eventualmente, ajustando alguns dos nossos padrões habituais de consumo, do nosso dia-a-dia, é aí que se consegue, de facto, alguma situação de poupança. E o primeiro ponto essencial é aqui o início de tudo, o ponto de partida é criar um orçamento familiar, que é nada mais, nada menos do que fazer um planeamento através de uma ferramenta como o Bonzi, que nos permite muito mais do que este simples registro exaustivo das nossas despesas, permite-nos fazer muito mais, como tivemos a ver agora. Mas este planeamento pode ser feito de uma forma mais simples, dependendo daquilo que são as nossas capacidades, competências, enfim. A ideia aqui é nós listarmos, fazemos um orçamento, ou seja, listar as nossas categorias, as principais despesas. Estes são apenas alguns exemplos dessas despesas, são aquelas que eventualmente nós podemos utilizar mais. Portanto, o ponto de partida para nós conseguirmos fazer a gestão do nosso orçamento, mesmo recebendo ou tendo um rendimento mais inferior ou mais baixo, é começar por ter um orçamento. Começar por listar todas as nossas despesas,
e agrupá-las por categorias. E identificar aquelas que têm uma maior relevância, aquelas que têm um maior peso. E definir, a partir daqui, quais são os gastos que são mais prioritários. E então, por fim, ajustar o meu comportamento face a todas estas despesas que eu acabei de listar no meu orçamento. Do lado das receitas, a mesma coisa. Agrupá-las, mais que não seja para termos organizado a nossa vida financeira. E, por outro lado, identificar potenciais fontes de receitas. Existem algumas, uma vez mais, é olharmos para aquilo que nós temos capacidade de fazer. Muitas vezes, e nestas situações de crise, as pessoas acabaram por puxar pela cabeça e arranjar outras formas alternativas. Quando se falava há bocadinho da questão de levarmos a comida para o local de trabalho, há pessoas que criaram um negócio a partir da questão da marmita, não é? E, portanto, muitas vezes esta forma de aumentarmos receita pode estar mais próximo de nós, mas não é, obviamente, uma questão fácil. E, portanto, ao fazer este trabalho, ao conhecer a minha situação financeira, eu vou estar apto a criar um plano de ação em função daquilo que são os meus objetivos de poupança e os meus objetivos em função da gestão do meu orçamento familiar. E depois vou adquirir esta ferramenta que é muito importante, que é o autocontrole e a disciplina. Mas que não seja, a ferramenta pode nos dar algumas dicas importantes, como vimos no caso do Bonzi. E, portanto, este é o segundo ponto desta questão de como é que eu vou gerir um orçamento com pouco dinheiro. Por um lado, tenho que fazer essa gestão, tenho que criar um orçamento, tenho que identificar quais são as minhas despesas e, por outro lado, vou ter que poupar. E poupar é, de facto, leva-nos aqui a um ponto de interrogação. Primeiro, como é que eu poupo? Depois, porque é que eu poupo? Enfim, é importante poupar porque hoje em dia nós não sabemos como é que vai correr o nosso ano. Né? Mesmo quem fez o orçamento para 2015 com o Bonzi, ainda assim podem haver situações inesperadas que eu não estou a contar. Portanto, é sempre importante ter uma poupança para cobrir essas situações. Mas também o futuro eu não sei, não é? E quando eu penso que estou a chegar ao fim do ano 2015 e tenho o meu orçamento controlado, pode aparecer uma situação inesperada. E como a Bárbara falava há bocadinho, já nem estamos a falar daquelas situações de desemprego, porque a partir daí o nosso orçamento, então, todo o nosso planeamento financeiro é muitíssimo afetado. E, portanto, 4 condições, haverá outras, 4 condições para poupar. Conhecer onde é que eu gasto o dinheiro, identificar quais são as minhas despesas mensais e anuais, e aqui podemos usar qualquer tipo de sistema de informação para fazer isto, não é? Fazer um planeamento para definir os meus objetivos de redução de despesa, e aqui é importante nós definirmos um objetivo anual, mas que não seja um objetivo muito alto, algo que seja atingível, algo que nós consigamos ver mensalmente que eu estou a conseguir atingir aquele objetivo de poupança. Fazer o acompanhamento destes resultados para, eventualmente, fazer algum acerto nas ações que eu estou a levar a cabo para tentar atingir o meu objetivo. E o mais importante de tudo é que é preciso acreditar. Acreditar que é possível, quando eu estabeleço um objetivo de poupança, é preciso acreditar que conseguimos atingi-lo. É um bocadinho como a questão das dietas, não é? É preciso, de facto, muita força de vontade para conseguirmos atingir um objetivo. Mas ao longo do caminho vamos tendo, eventualmente, sinais positivos que nos podem dar essa motivação para continuarmos este trabalho. Como é que nós vamos poupar no dia-a-dia? Bom, o que trazemos aqui são algumas dicas de poupança. Não são inventadas por mim, nem são inventadas por nós. São, no fundo, um repositório daquilo que existe hoje em dia, da muita informação que existe. E, de facto, conseguimos ver que há aqui algumas coisas interessantes. Porque, como eu vos dizia no início, a grande poupança, ou a poupança que nós vamos conseguir fazer, vai ser, eventualmente, nas pequenas coisas do dia-a-dia. São essas que, no fim do ano, eventualmente, vão ter um peso mais significativo. E agora, vou partilhar convosco algumas destas sugestões ou dicas de poupança em várias categorias. Por exemplo, na questão das compras, da alimentação. Alguns de vocês já usam estas categorias e estejam, por favor, à vontade se quiserem dizer alguma outra situação que já utilizem no dia-a-dia. Portanto, este é um dos ensinamentos básicos. Quando se vai às compras, fazer sempre uma lista de compras. Substituir os refrigerantes por água, não só por uma questão financeira. Trocar a sobremesa por fruta, também por uma questão financeira, mas também por uma questão de saúde.
incluir sempre a sopa ao almoço e ao jantar. Em Portugal, perdeu-se muito o hábito de utilizar a sopa às refeições. É algo que começamos agora a ver que as famílias, nesta situação de crise, passaram a reintroduzir a sopa. Sempre possível levar refeições confeccionadas de casa para o local de trabalho. Como falávamos há bocadinho da questão da marmita. Hoje em dia, no sítio onde eu trabalho, o que verificámos foi que passou a ser necessário termos lá o micro-ondas porque a maior parte das pessoas já trazia as refeições de casa. Coisa que há 5 anos atrás não se verificava. Não fazer as compras com fome. O que nos indicam os dados é que pode eventualmente aumentar a sua conta de supermercado até 17% se for às compras com fome. Tendencialmente vamos comprar mais. Não levar os filhos às compras. Não é que seja mau ir com os filhos às compras, mas para estarmos concentrados e fazermos as compras com calma e compararmos preços na perspectiva de escolhermos aquilo que é mais eficaz em termos de orçamento. Não comprar sempre no mesmo sítio. Muitas vezes pode ser vantajoso porque temos cartões de descontos ou vales de descontos, mas tentar comparar os preços entre os diversos sítios. Podemos obter eventualmente mais vantagens se compararmos os preços e comprarmos em diversos sítios. Utilizar as promoções, mas sim com ponderação e sempre de preferência compararmos o preço unitário e não olharmos para o preço final da promoção ou de um pacote ou de um conjunto de produtos. Tentamos comparar pelo preço unitário para percebermos se realmente é vantajoso ou não. Preferir sempre legumes ou fruta da época, porque é sempre mais barato do que comprarmos, por exemplo, cerejas em janeiro. Ainda na alimentação, fazer um menu semanal, ou seja, tentarmos programar aquilo que vai ser as nossas refeições durante a semana. Fazemos uma gestão das compras mais eficaz, podemos eventualmente reaproveitar os alimentos de uma refeição para outra e podemos ir à cozinha, ir à despensa e perceber se existe alguma coisa que que esteja quase a atingir a validade e possa combinar nessas receitas. Portanto, fazer um planeamento. Depois, nos transportes, são alguns dos itens que pesam mais no orçamento das famílias em Portugal. Utilizar os transportes públicos, obviamente, andar mais a pé, andar mais de bicicleta. Por exemplo, para quem tem mesmo que arranjar uma forma de ir para o trabalho não utilizando um transporte público, por exemplo, considerar deixar o carro em casa ou investir na compra de uma moto, numa acelera, enfim, o custo, aquilo que vai despender por quilómetro é bastante mais inferior do que se utilizar o carro. Por exemplo, uma outra dica, cada vez mais existem situações em que as pessoas partilham o carro com outras. Uma forma agora um bocadinho mais nova de dar boleia, mas enfim, está tão na moda que existem inclusivamente plataformas e aplicações em que permitem às pessoas fazer a partilha do seu carro. E isto pode ser, de facto, uma ajuda a baixar a fatura do combustível ou do transporte. Categoria do automóvel. Adquirir uma viatura de mais baixa cilindrada ou de baixa cilindrada. Pode ser inclusivamente compensatório nós, se estivermos a pensar em trocar de carro, porque não optar por uma solução de um veículo com outras formas de combustível que não o gasóleo ou a gasolina. Esta é uma das mais importantes, que é baixar a minha velocidade. Se eu conduzir a uma velocidade mais baixa, vou de facto poupar combustível. Como é óbvio, não é? E as diferenças são significativas, poupo cerca de 20%. Aqui, se olharmos para uma diferença entre 100 a 80 km por hora, vou chegar com certeza ao fim da minha viagem e vou gastar menos. Quanto mais coisas tivermos no carro, mais pesado ele fica, mais combustível ele vai gastar. Portanto, não faz mal nenhum, de volta e meia, vermos o que é que anda perdido lá pelo porta-bagagens. Podemos reduzir o consumo a cerca de 2%. Estar atento à pressão dos pneus. É um dos fatores que pesa mais no consumo de combustível. Pode ir até aos 20%. Hoje em dia os carros já estão equipados, a maior parte deles, os mais recentes, com o sistema de start and stop. Portanto, sempre que paramos em ponto morto, ele desliga o carro. Os que não têm, é sempre preferível desligar o motor quando estivermos à espera. É sempre só 30 segundos, mas acaba sempre por ser mais.
abastecer, de preferência, quando a temperatura exterior é inferior, de manhã ou ao final do dia, porque a gasolina nessa altura está mais densa e vamos conseguir colocar mais combustível no carro com menos dinheiro. Ou, por exemplo, não deixar o carro estacionado ao sol, porque tendencialmente, apesar de ser pouco, vai sempre evaporar combustível. Aqui na habitação é onde de facto nós conseguimos identificar que pequenas mudanças no dia a dia conseguem nos trazer resultados muito positivos. Esta questão do redutor do caudal de água é muito interessante, porque são umas pequenas peças que nós compramos no supermercado e que são acopladas quer nas torneiras das casas de banho e da cozinha, quer nos chuveiros, e que permitem reduzir o caudal da água porque vão injetar ar no sistema e, portanto, permitem-nos reduzir até cerca de 50% no consumo da água e também no consumo de energia para aquecer a água. A questão de estarmos atentos à manutenção. Nós podemos perder cerca de 100 litros de água por dia se as torneiras estiverem com alguma fuga, nem que seja a pequena gota a gota. Outra dica, por exemplo, para quem tem este tipo de situações em que até a água ficar quente quando vamos tomar banho, demora 1 minuto, 2, 5 ou 3, o que for, não é? Podemos reaproveitar aquela água, ter ali um depósito, um garrafão, o que for, e utilizar aquela água para outra finalidade. E para quem não tem aqueles autocolismos com uma descarga dupla, que os novos já têm basicamente todos este tipo de soluções, nós podemos colocar uma garrafa de 1,5 litro de água cheia no autocolismo, ela vai ocupar espaço e quando o autocolismo encher, não vai encher pela totalidade da descarga. Portanto, vamos poupar ali, cada vez que estivermos a fazer a descarga do autocolismo, estamos a poupar água. Isto pode significar, para uma família de 3 pessoas, poupar cerca de 300 mil litros de água por ano. E, por exemplo, se passarmos aqui para a questão da luz, a questão das lâmpadas é de facto muito interessante, porque, e temos um exemplo prático aqui à frente, que é basicamente isto. Se nós substituímos as nossas lâmpadas ditas normais por lâmpadas de LEDs, que são lâmpadas que gastam muito menos, nós podemos ter uma poupança de cerca de 60 euros se substituirmos 5 lâmpadas. Optar sempre que possível por equipamentos que consomem menos. A diferença entre um frigorífico combinado, daqueles que têm também a parte do congelador, de classe A para classe C, pode chegar a cerca de 50 euros por ano. E preferir usar programas de baixa temperatura nas máquinas. Isto pode nos dar uma diferença de 16 euros por ano em cerca de 20 graus centígrados, se nós reduzimos isto cada vez que pomos a máquina a lavar. E retirar o carregador ou o máximo número possível de equipamentos dos stand-bys. Vamos ver aqui quanto é que isto pode afetar o nosso orçamento no final do ano. Ainda na luz e dentro da habitação, a questão do isolamento. Uma casa mal isolada perde cerca de 11% em termos do calor do seu interior, e esta opção por vidros duplos, que para além de isolar uma série de barulhos, permitem também evitar perdas de calor que podem chegar aos 70 euros por ano. E, por exemplo, a diminuição de 1 grau centígrado no termostato de um aquecimento em casa pode fazer com que... Peço desculpa. Pode fazer com que consigamos poupar cerca de 40 euros por ano. Se associarmos a isto à limpeza e à manutenção dos nossos equipamentos de ar-condicionado, a poupança pode ser ainda mais significativa. Nas comunicações, por exemplo, aquilo que já hoje em dia muita gente faz, que é utilizar o e-mail, as redes sociais para comunicar gratuitamente, utilizar as novas plataformas que estão ao nosso dispor para também tornar mais vantajoso este tipo de comunicações. Por exemplo, se eu tiver 160 ou 170 canais, como é o meu caso, e que só vejo 4, se calhar quando renegociar as condições,
Eventualmente posso pensar nisto, não é? Se eu tenho 160, pago 160, só vejo 4, não tenho tempo para ver mais, para que é que eu vou querer os outros? Pode ser usado como argumento para renegociar os contratos com os operadores de telecomunicações. Se calhar abdicar da Benfica TV vai-me custar, mas enfim. Conhecer as diversas ofertas do mercado, estabelecer um plafond, renegociar as nossas condições sempre que chegamos ao final de um contrato, usar a nossa internet com inteligência. Temos sempre a possibilidade de aceder à internet em sítios que tenham ligações de Wi-Fi para não utilizar o consumo de dados e monitorizar, estar atento, criar alertas, vigiar os nossos consumos para não sermos apanhados no final do mês. Afinal, gastei um bocadinho mais do que estava à espera. 5 minutos, Pedro. Já vai nos 20. Eu já estou assim... Já vai nos 20, não vai nada. Vai nos 20. Isso está mal. Na família, procurar soluções de vestuário em segunda mão, comprar bens usados, recorrendo, os portugueses cada vez mais compram bens usados, recorrendo a sites e a lojas e vendem os bens que já não precisam, fazendo a partir daí também uma capitalização desses produtos. Comprar na época de saldos ou fora da época de saldos, comprar fora da estação, comprar em outlets. Pedir faturas, é uma chatice, vamos ficar com um saco cheio de faturas e depois quando chegar à altura do IRS aquilo vai ser uma confusão, mas muito vantajoso em termos dos benefícios fiscais para 2015. Por exemplo, no caso de uma fatura de uma refeição de 30 euros, nós conseguimos nessa refeição abater cerca de 1,02 € dessa refeição que vamos poder deduzir no IRS. Podemos dizer que é pouco, de facto, mas vai ser com esta pequena poupança que nós vamos conseguir. E agora vamos ver aqui um exemplo, que já estamos a chegar ao fim, de uma família que aplicou algumas situações. Algumas destas. E, por exemplo, esta família fazia 3 refeições fora de casa durante a semana e passou a fazer apenas uma. Poupa cerca de 672 € por ano. Só uma nota, que é, aqui não está o valor de substituir aquelas 2 refeições. Portanto, é o valor bruto. Essas contas não estão aqui refletidas, mas vão ver que depois temos outros exemplos que até estão um bocadinho aquém daquilo que poderiam estar. Portanto, se considerarmos substituir estas 2 refeições, poupamos 670 € por ano. Se eu abdicar de uma lavagem automática do meu carro, que ainda por cima é novo, está a brilhar, mas enfim, se eu abdicar de uma lavagem que em média custa 5 €, no final do ano eu poupei 60. Quem é que bebe café? Quem bebe 3 cafés por dia? Bom, se eu passar a beber só um, no fim do ano tem 430. Pode dar jeito para pagar o tal seguro de vida que se falava há bocadinho, ou o seguro do carro, enfim. Eu tenho um gato, uma gata. E a minha gata vinha, era de um primo meu que foi para Londres, eu fiquei com a gata, a minha tia ficou com o cão. E ela vinha muito bem habituada, principalmente naquilo que comia. Bom, eu não consegui fazer com que ela mudasse de tipo de ração, mas consegui mudar a areia, porque cada caixinha de areia que eu comprava era mais do que 14 €. Mas aqui o exemplo era, se por exemplo eu passar a dar ao meu animal de estimação, em vez de comprar um determinado tipo de marca que tinha este preço, se optar por uma marca branca, tenho aqui uma poupança de cerca de 116 €. Os tais redutores do caudal que eu vos falava há pouco, instalado no duche, pode significar uma poupança de cerca de 70 litros de água por pessoa. Isto se considerarmos que estamos a falar de duches de 5 minutos. Não é? Para uma família de 4 pessoas são cerca de 102 metros cúbicos por ano. E se considerarmos que o custo do metro cúbico é cerca de 2 €, temos uma poupança de 211 € por ano. Na eletricidade, as tais 5 lâmpadas, e nós em casa muito facilmente chegamos a um número superior a este, mas consideramos apenas 5 lâmpadas, que estão acesas durante 60 minutos e que são ligadas e desligadas durante 5 vezes. E, portanto, se eu substituir isto por lâmpadas de LEDs, a minha poupança é cerca de 60 € por ano.
só nestas 5 lâmpadas e nestas condições. E se eu desligar o stand-by de alguns equipamentos, nem todos isto é possível, mas de alguns equipamentos eu posso chegar a 80 euros. E, por exemplo, obviamente que aqui o serviço de telefone, televisão, internet com o modem e o router, enfim, tudo isso é o que consome mais, mas se verificarem, no final do ano existem também valores interessantes que eu posso poupar em termos de eletricidade, desligando os equipamentos na corrente e não no comando. E obviamente se eu tiverem atenção e andar sempre a desligar as fichas de tudo o que está na corrente, maior será a minha poupança. E para aqueles que fumam, temos pena. O exemplo aqui nem sequer é deixar de fumar, porque, enfim, cada um saberá o que é que consegue ou não fazer, mas se eventualmente conseguimos reduzir para meio maço de tabaco, conseguimos poupar cerca de 730 euros por ano. E nos combustíveis? Pode haver, de facto, aqui algumas questões, que é se o combustível low cost é melhor ou é pior, se afeta mais ou menos o rendimento dos carros. O estudo da DECO diz que, de facto, em 4 combustíveis não houve grandes diferenças. Estes valores eram da semana passada. Isto é aquilo que nós poupamos se optarmos por um low cost em função de um preço normal de tabela, em função daquilo que são os quilómetros que eu faço por ano. E, portanto, se eu fizer cerca de 30 mil quilómetros por ano, poupo 195 euros em termos de combustível. A minha opção é utilizar os transportes públicos. E aqui, se eu utilizar um transporte público, combinando o metro com o comboio, comparativamente à minha despesa diária, cerca de 42 km, considerando 2 pessoas no carro, e considerando que o meu carro gasta 7 litros aos 100, eu tenho uma poupança por ano de cerca de 680 euros, se optar pelo transporte público em relação ao carro. E, portanto, isto somado, algumas delas nós conseguimos facilmente aplicá-las, outras obviamente serão mais difíceis, mas mesmo em famílias em que o orçamento é um bocadinho mais reduzido, nós de facto conseguimos ter algumas poupanças no final do ano, e se aplicássemos tudo isto, esta família conseguia cerca de 3 mil euros de poupança no final do ano, que é um valor significativo. E por fim, utilizar os simuladores. Dão-nos uma ideia muito concreta na tomada de decisões, são um apoio muito importante. E basicamente era isto que eu vos trazia aqui hoje. Tentei não passar muito os 20. Eu cheguei agora aos 20, portanto esse não está certo. Está nos 25. Pronto. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, só ao vosso dispor. Alguma Obrigado. questão?